Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula tem como tema biomas brasileiros. O que é bioma? Bio significa vida e oma significa grupo ou massa. É definido como um conjunto de ecossistemas interligados, onde os seres vivos vivem de forma adaptada às condições naturais. Então, é basicamente um conjunto de ecossistemas, a gente também vai ver o que é ecossistema, certo? Que estão ligados entre si, onde os seres que habituam esse ecossistema, eles vão viver de forma adaptada às condições que aquele ambiente dá a eles, em questão a vegetação, luz, solo, clima, e etc. Ecossistema pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos, né? Seres vivos, eles são meio bióticos. Meio bióticos são os meios que têm vida. E o local onde eles vivem, meio abiótico. O meio abiótico são todos aqueles componentes não vivos do ecossistema, como os minerais, as pedras, o clima, a própria luz solar, certo? E todas essas relações deste meio e entre si. Existem 6 biomas brasileiros, são eles: bioma Amazônia. O bioma Amazônia, ele vai estar no norte do mapa, nessa parte de verde escuro aí. O bioma Caatinga, ele vai estar mais na parte do nordeste, né? O bioma Cerrado, ele vai estar na parte do centro-oeste ali, ok? O bioma Mata Atlântica é essa parte aí que pega o sudeste e também um pouquinho do nordeste. E o bioma Pantanal, né? Que é esse, que é no finalzinho, né? Ainda pega um pouquinho da região norte e a centro-oeste. E além a Pampas, né? O bioma Pampas, que é ali do sul do nosso país, do sul do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho das características de cada um. Bioma Amazônia. O bioma Amazônia é o maior bioma do Brasil, né? Vai ocupar os estados da região norte. O bioma Amazônia, ele vai possuir uma flora rica, então vai ter mais de 30 espécies de plantas e a grande maioria de grande porte, né? O que significa planta de grande porte. São plantas grossas, pesadas, resistentes, fortes, ok? E a fauna, o que é fauna, né? Vocês sabem o que é flora. Flora são plantas, ok? É a vegetação daquele ambiente. E flora e fauna é os animais, né? Os seres vivos que ali existem. E os principais é a arara azul, o jabuti, a onça pintada, certo? Esse bioma ele vai se encontrar sempre verde e em constantes chuvas, tornando um ambiente com grande umidade. E aí ocorre um fenômeno chamado igarapés, né? Que são as cheias sempre. Então esse bioma ele sempre vai estar úmido, porque as chuvas elas são constantes o ano todo. O bioma cerrado é encontrado numa parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. E o clima desse bioma é basicamente verão e inverno, né? Então, o verão é o clima seco, de seca, e o inverno é o clima de úmido. A vegetação desse bioma são arbustos de pequeno porte. O que eu falo arbustos de pequeno porte são árvores menores, né? Bem menores do que o bioma Amazônia. E os animais que ali existem é muito rico, né? A questão da fauna. É constituído por capivaras, por lobo-guarás, por tamanduás, por antas, por seriemas. O bioma Mata Atlântica. Esse bioma Mata Atlântica ele é localizado na faixa litorânea do país. Então, ele vai pegar a parte do nordeste e vai até a parte do sudeste.
né? E grande parte dessa sua vegetação, né, da vegetação original da Mata Atlântica, ela foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral, das praias. A vegetação desse bioma encontra-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul. E aí, a floresta, né, a vegetação florestal era muito densa. O que significa densa? Pesada, muito cheia, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos, latifoliada. O que significa uma vegetação latifoliada? Significa que a árvore, né, que possui esse nome, ela tem folhas largas e grandes. E perene. O que são folhas perenes? São folhas que não caem. E a fauna dessa região foi praticamente extinta, né? Hoje é muito difícil a gente encontrar algum animal, né, típico desse bioma. Era constituído por mico-leões, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra, a arara azul, entre outros. A caatinga é basicamente o que a gente mais vê, né? O que a gente mais presencia. Vai se estender por todo o sertão brasileiro, né? E trata-se da região mais seca do país. Localiza-se na zona de clima tropical semiárido. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas. O que são plantas xerófilas? São acostumadas com a aridez, com a seca, com a falta d'água. Um exemplo são as cactáceas, né? O que são cactáceas? São aquelas plantas que têm os espinhozinhos, os cactos, né? Todo mundo acho que já teve um cacto na vida. E as caducifólias, que perdem a folha durante o período mais seco. Além de algumas árvores com raízes bem grandes, que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades e por isso não perde suas folhas como o juazeiro. A fauna desse bioma é composta por uma grande variedade de répteis, sapo-cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado, catingueiro e tapupeba. Aqui eu vou mostrar aqui o cacto a vocês, ok? E aqui um dos animais. Bioma Pampas, localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies. Vou mostrar o que são planícies para vocês. É uma vegetação plana, sem muita montanha. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas, são essas aqui, e os exemplos de animais que vivem no bioma é o veado, a garça, lontras, capivaras e outros. O Pantanal, né, o bioma Pantanal, trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, de outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o primeiro período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos adaptados à umidade, plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas, espécies xerófilas acostumadas com a aridez. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos e répteis. Atualmente, né, no nosso país, né, a expansão das atividades agropecuárias e da urbanização, esses biomas eles correm um risco de extinção, caso sejam mantidos os mesmos padrões de exploração. E dos desses biomas, né, o Cerrado é Mata Atlântica. Eles já se encontram na lista mundial de áreas com grande diversidade, que se encontram ameaçadas de extinção.
Né? Estima-se também que a Amazônia brasileira desaparecerá, caso sejam mantidos os índices de desmatamento atuais. O Pantanal e as Pampas são ameaçados pelas atividades agropecuárias que comprometem o sistema de cheias nos rios do Pantanal e contribuem para o processo de desertificação do solo nos Pampas. Assim, o Brasil, embora possua uma grande biodiversidade, corre o risco de perdê-la caso as leis ambientais de proteção desses biomas não sejam colocadas em práticas. Então é isso, gente. É muito importante que a gente entenda que tudo isso é muito essencial para a nossa sobrevivência, né? É um recurso natural que a gente tem. É muito difícil dizer que a gente tem que deixar de explorar algo porque a gente não consegue, né? A gente necessita desses biomas para sobreviver, né? Então, que a gente aprenda a explorar de uma forma que é recíproca, né? Que seja bom para mim e que seja bom também para o bioma, que seja bom também para a vegetação. Né? Do que adianta a gente falar de cuidados se a gente queima, né? Uma floresta, se a gente queima uma árvore, né? Se a gente corta uma árvore. Então, assim, é importante que a gente previna tudo isso, é importante que a gente cuide, para que no futuro a gente não sinta a falta disso tudo, porque vai fazer falta. Né? Então, bons estudos. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, o que vai acontecer? A gente vai montar um seminário, vão ser divididos grupos, cada grupo vai ficar com um tipo de bioma, e vocês vão fazer uma maquete de acordo para representar esse bioma, certo? Aí fica da escolha de vocês fazerem só a vegetação, só a fauna. Quem fizer flora e fauna vai ficar mais completo, né? Claro. E aí eu vou levar um mapa mental para fixação na cabeça de vocês melhor do assunto. E a gente também vai fazer essa produção desse mapa mental, ok? E é isso. Obrigada pela atenção.